96º dia do nosso propósito, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. Vai começar falando do versículo 1 até o versículo de número 53, um resumão que Estevão faz a respeito do Velho Testamento, da história dos patriarcas, começando desde Abraão, de quando Deus o chamou, passando por Isaac, Jacó, falando da história de José no Egito, depois passando então para Moisés, que foi levantado para tirar o povo do Egito, reforçando as promessas que Deus tinha feito e cumpriu naquele tempo para com o seu povo, e depois concluindo falando também a respeito de que o povo na época de Moisés, Deus habitava no tabernáculo, na tenda da aliança, né? E depois então Davi pediu para Deus para construir um templo, e Deus permitiu, mas falou que não fosse Davi, mas foi Salomão quem construiu uma casa, um templo para o Senhor. E ele conclui dizendo que Deus sempre procurou falar desde a época dos profetas, e o coração do povo era obstinado e rebelde, rejeitavam, e que agora estes que estavam vindo também estavam resistindo ao Espírito Santo, não estavam dando ouvidos para ele e continuavam com seu coração rebelde. Nesse momento, aquela multidão enfureceu-se muito contra Estevão e partiu para cima dele para apedrejá-lo. Do versículo 54 até o versículo de número 60, que encerra então esse capítulo de número 7 do livro de Atos, eles ficaram então furiosos por causa daquilo que Estevão estava falando para eles, né? Que eles eram obstinados de coração, que não recebiam o Espírito Santo, que não davam ouvidos à voz de Deus, e eles vão então para cima de Estevão para apedrejá-lo. Então nesse momento a palavra diz que Estevão olhou para os céus e disse que viu os céus abertos e Jesus à direita de Deus. Aqueles homens tamparam os seus ouvidos para não ouvir isso e foram então, pegaram Estevão, arrastaram ele para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Porém, quando Estevão estava para falecer, para morrer, ele disse, ele faz essa oração dizendo: Senhor, não lhes impute este pecado, ou seja, que eles não sejam culpados deste pecado. E as vestes de Estevão, então, tiraram as vestes dele e depositaram aos pés de um jovem por nome Saulo. E o versículo, capítulo 8, só o primeiro versículo, porque faz ainda parte meio que dessa história a respeito de Estevão, diz que Saulo consentiu da morte de Estevão. Então Estevão foi o primeiro mártir. O capítulo 7 fala desse resumo que ele fez, como é tremendo isso aqui. Leia, você vai ver que precioso é esse resumo que Estevão faz, e de como ele foi martirizado por amor a Cristo e por pregar a palavra. E entra já esse novo personagem, que é Saulo de Tarso, que estava ali então perseguindo a igreja, e ele consentiu da morte de Estevão. Deus continue abençoando a sua vida, lhe concedendo graça e misericórdia, e que você cada vez mais tenha amor e vontade de conhecer esta palavra, em nome de Jesus.